Você já teve o desejo de fazer uma consulta de tarô, mas não sabia exatamente o que perguntar? Ou você já foi uma consulta munida de várias perguntas, mas saiu de lá sem as respostas que você desejava? Pode ser que você esteja fazendo a pergunta errada. No vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas de como formular perguntas mais assertivas ao tarô. Vamos lá? Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal a gente fala sobre tarô, perfumaria e como a gente consegue se organizar de uma forma mais simbólica. Se você é nova por aqui, não se esquece de já curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vamos lá. É muito comum algumas pessoas conhecidas minhas dizerem: putz, eu tenho muita curiosidade sobre tarô, mas eu não sei exatamente o que perguntar, não sei como é que formular uma pergunta. Ou então, algumas consulentes chegarem até mim dizendo que já passaram por outras consultas e que se sentiram muito perdidas, né, após a consulta, sem saber o que fazer com os conselhos, sem saber como lidar com esses conselhos de forma prática. Eu falei em outro vídeo aqui, vou deixar nos cards, né, que muitas vezes a gente chega ao tarô com uma expectativa de que ele reafirme algo que a gente já vinha pensando, né? E essa expectativa ela é quebrada, mas pode ser também que você não esteja fazendo uma pergunta objetiva o suficiente para que você tenha uma resposta objetiva o suficiente. Lembrando que o tarô ele vai responder exatamente a sua pergunta. Então, se você faz uma pergunta muito abrangente, sem um caminho, a resposta vai ser abrangente também. Então, quanto mais direta ao ponto seja a sua pergunta, né? Mais direta ao ponto vai ser a resposta do tarô, obviamente. Eu quero dizer com isso, eu quero saber sobre a minha vida amorosa. É uma pergunta bem abrangente, né? Aliás, nenhuma pergunta é. E isso é muito comum, as pessoas chegarem querendo saber sobre algo, mas não formularem uma pergunta especificamente. Nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas dicas, né, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais objetiva. A dica número 1 que eu tenho para dar aqui é: escreva a sua pergunta. É muito comum que as pessoas venham com questões nas ideias, mas quando você fala a sua pergunta, né, você na mesma hora já percebe que ela não está bem formulada, ou então que ela não tem que não existe uma pergunta em si, né? Ela está abrangente demais. Então, antes de chegar numa consulta, né, pense nas perguntas que você quer fazer, escreva essa pergunta, leia essa pergunta em voz alta e veja se ela faz sentido para você ou não. É interessante também quando a gente faz essa pergunta, quando a gente escreve a pergunta, né, a gente entender um pouco mais, ganhar perspectiva da situação que a gente quer um conselho, a gente quer um esclarecimento, né, saber quais são as pessoas envolvidas nessa situação, quais são as suas opções, quais são os seus desejos para o futuro, né? Qual é o melhor cenário que você deseja dentro daquela situação? É muito importante ter isso. É muito comum as pessoas me perguntarem assim: se eu sair do meu trabalho, né, pensando, às vezes em montar um negócio, vai ficar tudo bem? E aí eu pergunto: o que é tudo bem pra você, né? Pode ser que nos primeiros meses você tenha aí uma dificuldade financeira, mas se as coisas se assentarem, você consegue se sustentar aí por 4, 5, 6 meses? Ou se no primeiro mês as coisas não derem certo, você já está desesperada? Você tem um plano de negócio? Você tem uma estrutura para fazer, para tomar essa decisão? Ou então as coisas deslancham logo de início, tudo está bem, tudo está certo, né? Mas aí você percebe todas as suas relações de amizade, né? Elas vinham daquele trabalho. E aí, de repente, você se vê num negócio particular sem conseguir trocar com alguém e se sente mais sozinho, mais solitário, mas as coisas estão indo, o negócio em si, ele está indo bem. Você diria que sair do trabalho e abrir esse negócio ficou tudo bem? Porque se você acha, não, a minha questão aqui é só financeira. É uma coisa, se você quer saber se vai dar tudo bem na sua vida em geral, aí é muito abrangente, né? É importante que você tenha uma visão de futuro, né, do que é estar bem nesse futuro. Dica número 2. Assuma a responsabilidade como agente da situação. Por exemplo, o que eu quero dizer aqui, né? Você é a pessoa responsável pelas suas escolhas, pela sua vida, pelo aquilo que te acontece. Não cabe a terceiros, a pessoa que está lendo o tarô, fazer as escolhas para você, né? E nem cabe ao tarô exatamente. O tarô aqui, ele tá aqui para te aconselhar, para dizer qual é o melhor caminho. Então, se o caminho que você
tá visualizando nesse momento, ele é um bom caminho ou não, né? Mas quem é responsável pela sua vida no fim do dia é você. Então, quando você se coloca enquanto agente dessa pergunta, você retoma a responsabilidade da sua vida. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você vai numa entrevista de trabalho, né? Aí você pergunta antes de fazer a entrevista: eu vou passar nessa entrevista? E aí o tarô pode dizer que diga que não. Pode dizer que as possibilidades não são muito grandes, né? Mas ao invés de você perguntar isso, por que você não pergunta? Como eu posso aumentar as minhas chances de passar na entrevista tal? E aí você diz a entrevista específica que você quer passar. Ou então, eu tô querendo muito uma promoção no trabalho, né? E aí você pergunta pro tarô: essa promoção vai sair ou não vai? É uma pergunta. Não é uma pergunta errada, tá? Mas a boa pergunta que você pode fazer ao tarô é: quais são as circunstâncias que me impedem de conseguir essa promoção? Ou o que está acontecendo aqui que eu não estou enxergando que está me impedindo de conseguir essa promoção? Entende que você se coloca enquanto agente, né, tanto responsável por essa promoção ou não, mas pela conquista daquilo que você deseja, né? Então, se eu mexer os pauzinhos aqui, se eu alterar alguma coisa, se eu pensar de uma forma diferente, né? Será que eu consigo, né, isso que eu desejo? Mais interessante, né, na hora de seguir com os conselhos do tarô, que você tenha nitidez sobre a situação em que você deseja. E para isso é interessante que a gente evite perguntas de sim ou não, né? Eu vou passar? Sim ou não? Eu vou conseguir a promoção? Sim ou não? Não que essas perguntas estejam erradas, mas elas não te dão uma ação prática para você fazer depois da consulta. Quando você pergunta, né, eu vou passar, né, eu vou ganhar a promoção, sim ou não? Se a resposta for sim, tá tudo certo, né? Mas quando a resposta é não, isso encerra ali, né? Você sai dali, mas é muito possível que haja, né, alguma mudança de comportamento, alguma fala diferente que a gente possa fazer para alterar a nossa circunstância. E a partir do momento que você pergunta: olha, o que eu não tô vendo aqui? Né? Como é que eu posso aumentar as minhas chances? Você se coloca enquanto, primeiro, responsável pelo seu destino, pela sua vida, né? E com uma ação prática, né, depois da consulta que você possa fazer, para que você consiga aquele desejo. A terceira dica talvez seja a mais complexa aqui, ou talvez para algumas pessoas ela vá um pouco de encontro com tudo que eu falei até agora, que é: mantenha suas opções abertas. Então eu falei aqui, né, que quanto mais específica a pergunta, mais específica a resposta. Mas às vezes a gente deixa as perguntas muito específicas, né? A gente acaba se fechando numa possibilidade e não consegue ver outras possibilidades de atuação, né? Às vezes a gente deseja muito uma coisa, mas assim, os nossos guias espirituais, o nosso destino, ele tem outros planos pra gente. E se a gente se fecha muito numa situação, a gente acaba perdendo a flexibilidade e perdendo oportunidades na vida que se apresentam pra gente. Vamos continuar aí com questões de trabalho, né? Vamos supor que você ainda nem fez, né, nem tem planos de fazer uma prova ou uma entrevista para uma determinada empresa. Mas você deseja muito entrar para uma determinada empresa. Uma única determinada empresa específica. E aí você pergunta pro tarô: eu vou ter o meu trabalho dos sonhos, eu vou conseguir o meu trabalho dos sonhos na empresa tal? Ou então, o que eu posso fazer, se você já entendeu aqui, né? O que eu posso fazer para conquistar, para conseguir, né, o trabalho na empresa tal, que é o meu trabalho dos sonhos, né? Que eu desejo muito. A primeira pergunta, eu diria, né, uma pergunta bem complexa, porque você ainda não tem nem perspectiva, você ainda não fez nem prova, você nem tem uma entrevista marcada, então é uma coisa muito projetada para o futuro. A segunda pode ser mais interessante mesmo, para que você consiga se organizar, né? Então, se eu fizer X, se eu me organizar, se eu estudar, eu consigo entrar naquela empresa. Ainda assim, se você não tem uma perspectiva para entrar naquele trabalho, entende que às vezes tá um pouco limitado, assim, né? Pode ser que surjam outras coisas no meio do caminho que possam ser tão interessantes ou mais para você. Numa situação como essa, o mais interessante seria: o que eu devo fazer para conseguir o trabalho dos meus sonhos? E aí descreve o trabalho, que seja isso, aquilo, outro, né? Que eu tenha liberdade
de horário, que eu tenha, sei lá, o que você desejar enquanto o sonho, o desejo, o trabalho dos sonhos, né? E aí você pode encontrar caminhos, né, que vão te levar ao trabalho, porque às vezes aquela empresa que você deseja, ela nem é real no sentido de que se você passar para ela, não vai ser o trabalho dos sonhos que você desejava, né? Às vezes a gente pega tangentes, né? A gente pega caminhos diferentes e se encontra em lugares diferentes que podem ser muito potencializadores pra gente. Até pra gente chegar lá no final, se esse é o desejo, mas que a gente precisa passar por aqui primeiro pra aprender, sabe? Então perguntas assim que te direcionam, né, para situações que talvez você nem tivesse visto ainda, que você nem reconhecesse, nem fosse capaz de reconhecer inicialmente. Quarta dica: encontre o ponto doce de detalhamento. O que eu quero dizer com isso? Às vezes chegam uns consulentes que eles parecem que querem que a gente adivinhe o que eles estão pensando, né? Essa é a pergunta. Eu quero saber sobre o meu trabalho, eu quero saber sobre a minha vida financeira, eu quero saber sobre o meu relacionamento. Mas o que exatamente você quer saber sobre isso, né? Eles não te dão nenhum tipo de contexto sobre o que é aquilo que eles querem saber realmente. E sempre tem alguma coisa específica que você queira saber, né? Por mais que você diga, eu quero saber sobre a minha vida financeira, tem uma coisa específica dentro da sua vida financeira que anda tomando espaço, né, no seu psicológico, você quer saber sobre aquilo. É sobre aquilo que você tem que falar. Você precisa dar algum contexto, você precisa, mesmo que você não consiga formular a pergunta, e aí tá tudo bem, chegar numa consulta sem essa pergunta, sem saber exatamente aquilo que você quer perguntar, mas você precisa dar o contexto para que a gente vá formulando junta qual é essa pergunta que você quer fazer. Porém, taróloga não é psicóloga, né? Então você não vai contar toda a sua história de vida até aqui para que consiga ter o contexto dessa história, daquilo que você precisa saber. É preciso que você encontre o ponto doce de detalhamento. O quanto de contexto você tem que entregar para que fique nítido aquilo que você quer saber, sem contar a sua história de vida inteira, desde o dia que você nasceu até o dia que você sentou ali na frente da pessoa que vai abrir as cartas pra você. Então é isso, essas foram as dicas de hoje. Me diga aqui nos comentários se você já fez uma leitura de tarô com uma taróloga ou pra você mesma, se as suas perguntas foram atendidas a contento, se você se sentiu acolhida com as respostas e os conselhos do tarô, se você conseguiu, né, a partir dessa leitura, ter ações práticas para colocar na sua vida depois disso. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, que me ajuda muito na entrega. Até o próximo vídeo.